Olá amigos, cá estou eu com mais um vídeo para vocês. Dessa vez vamos voltar no tempo e trazer até à tona Grandes Heróis Marvel, Vingadores vs Defensores, a edição número 8, que foi publicada no ano de 1985 pela Editora Abril. Então convido vocês para a gente fazer um tour pela revista. É claro, mais uma vez aí baixei o scanzinho para lembrar do tempo, dos tempos áureos que eu colecionava os quadrinhos físicos, ia na banca de jornal e era aquela dificuldade gostosa, né? Do que trata essa história aqui? A história começa em um conflito aqui em que o Dormammu, que é um dos principais inimigos do Doutor Estranho, ele entra numa briga em busca do Olho do Mal. Esse Olho do Mal aqui é um objeto que concede aos seus portadores um poder indescritível. Então a história começa aqui mostrando eventos anteriores que aconteceram até mesmo antes da história dos Vingadores serem publicados pela Editora Abril, envolvendo o Tocha Humano original, até ocorrendo que a divisão desse Olho do Mal em 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedaços, onde cada uma das partes foram lançadas, uma em Osaka no Japão, em Urutu na Polinésia, Fort Wayne nos Estados Unidos, Los Angeles Estados Unidos, Monterrey no México e na floresta da Bolívia. Só que quem estava atrás desse Olho do Mal, como eu já disse, é o Dormammu, um dos inimigos do Doutor Estranho. Só que o Doutor Estranho precisa dos poderes do Olho do Mal para acordar esta pessoa aqui que foi petrificada, que é o Cavaleiro Negro, um dos antigos membros dos Vingadores, depois foi um defensor também. A história é muito interessante porque nessa busca pelo Olho do Mal, os defensores que tinham em sua formação o Gavião Arqueiro, a Valkyria, o Príncipe Submarino, o Hulk, o Surfista Prateado e, claro, o Doutor Estranho, eles vão em busca das partes, né, que foram perdidas no Olho do Mal. Só que nesse meio tempo, quem entra na trama é o Loki. O Loki até então tinha ficado cego por causa de outros eventos que ocorreram em Asgard e acabou sendo expulso de Asgard também. E num dos confrontos com os Vingadores ele perdeu a visão por completo, como nós podemos ver aqui, completamente cego. Os defensores partem em busca do Olho do Mal. Porém o Loki, ele vai até os Vingadores e fomenta ali uma história para criar uma intriga. É aí que os Vingadores entram, porque eles acabam acreditando que os defensores estão atrás desse Olho do Mal para algum plano maléfico, que eu não vou entrar em detalhes, é claro. Vou deixar o scanzinho com o link para você poder baixar e ver o que foi que realmente aconteceu, tá ok? Mas eu posso falar algumas coisas aqui bastante interessantes. O primeiro confronto, como nós podemos ver, ele se dá entre o Surfista Prateado, o Visão e a Feiticeira Escarlate, que até então era a esposa do Visão. O segundo confronto, eu vou pular aqui para vocês não dar muito spoiler, mas é uma batalha interessante, tá? O segundo confronto se dá entre o Doutor Estranho, o Pantera Negra e uma personagem conhecida como Mantis. O Homem de Ferro enfrenta o Gavião Arqueiro, que até então foi membro dos Vingadores, mas aqui ele fazia parte dos Defensores. É uma troca-troca de grupo, né, pessoal? Aqui nós podemos ver a Mantis e o Pantera Negra. A Mantis foi um membro antigo dos Vingadores, não sei se os leitores mais novos lembram dela, conhecem ela, tá? Essa aqui. E ela vai ao lado do Pantera Negra para tentar recuperar uma das partes do Olho do Mal. E ela aí enfrenta o Doutor Estranho, juntamente com o Pantera. E é muito interessante a história, apesar de ser uma história para os padrões da época, um roteiro bem, digamos, simples, né, perto do que nós temos hoje em dia, como sempre. Nós vamos aqui ver conflitos bem interessantes e personagens que até então desapareceram por completo. Pelo menos eu não vi mais, né, em alguns quadrinhos mais recentes que eu li, como por exemplo o Espadachim. Aqui o Espadachim, que era membro dos Vingadores até então, e ele era um super vilão em tempos remotos. Aí ele aqui enfrenta a Valkyria também, que é um personagem que deve ter desaparecido por completo. Eu nunca mais vi
Ok. E um dos confrontos, acho que chega no ápice da história aqui. Esse aqui também eu quero mencionar que é bem interessante, que é o Príncipe Submarino Namor. Ele enfrenta nada mais, nada menos que o Capitão América aqui. E é claro que todo mundo sabe que o Capitão América é um super ser, né? Mas ele é um meta-humano, ele não é nada além do que isso. Enquanto o Príncipe Submarino chega perto de um peso pesado, né? Dá trabalho pro Hulk facinho. E o Capitão América não tem medo de ninguém e acaba enfrentando ele de início. E aparece também um herói do Japão no meio da discussão, que é o Solaris. Aqui está o Solaris. Ele aparece no meio da trama entre o Capitão e o Namor. E o ápice, claro, da história, ele chega ao seu clímax, vamos dizer assim, da batalha dos Super Seis, envolvendo o Thor e o Hulk, que sempre é uma boa coisa de se ver os dois gladiando aí para ver quem é o mais forte, mas a gente nunca chega num denominador comum, né? Nunca mostra realmente quem é o mais forte no inglês. Mas é bem interessante, pessoal, a história. Recomendo muito para vocês dar uma verificada. Vingadores versus Defensores, essa é a dica de hoje, vale muito a pena. Vou deixar um scanzinho para vocês. Ela foi publicada em 1985, primeira vez. Aqui eu não sei se relançaram já pela Panini, porque eu parei de ler por um bom tempo, né? Mas fica aí a dica: Vingadores versus Defensores, Grandes Heróis Marvel número 1. Tchau, tchau, pessoal. Até a nossa próxima dica. Um abraço.